Bom dia, meu querido, Shalom! Essa terça-feira vai ser power. Eu tenho certeza disso, está profetizado aí. E essa é a palavra da fé que nós cremos. Aleluia! Amém! Estamos vivendo dias, já desde o final de semana, incríveis. Falamos sobre a ressurreição dos mortos no final de semana. Ontem, demos uma pincelada aqui no devocional. Estamos começando a falar então sobre edificação, Jesus, ele disse que iria destruir o templo e reedificá-lo em 3 dias. Então, o plano do Senhor é trazer o quê? Edificação para nós como sua igreja. É para que nós viéssemos a crescer firmes e sólidos como santuário e edifício para Ele. Glória a Deus, irmãos. Como é bom poder estar com você aqui nesta manhã de terça-feira. Amém? E eu tenho certeza, irmãos, que realmente algo muito especial da parte do Senhor está vindo sobre ti e sobre a tua casa nesses dias, tá? O chamado de Deus ele quer trazer algo novo, entendeu? Deus quer fazer algo que ele ainda não fez, uma proporção que ele ainda não fez. Mas para isso, nós devemos estar disponíveis e atentos a viver aquilo que Deus quer que nós venhamos a viver. Por exemplo, você pode ver uma casa sendo construída, sabe? Eu conheço uma pessoa que uma vez ela tinha mandou um engenheiro fazer um plano de um prédio, um plano de um prédio, um projeto de um prédio, a planta de um prédio. E aí o engenheiro então fez aquela planta, daquele prédio e tal, tudo bonito, dentro das normas, dentro daquilo que a BNT, a lei, ela assim determina, o plano diretor do município determina, etc. E aí quando os pedreiros começaram a construir, sem o engenheiro saber, porque o engenheiro não está na obra, o engenheiro tem que cuidar das suas coisas, esse homem, ele pegou e disse, não, mas vamos fazer o prédio diferente. E ele não entendia nada nem de pedreiro, ele mandou que os pedreiros fizessem o prédio bem diferente. E aí, o que aconteceu é que o engenheiro não quis assinar o habite, porque o prédio foi feito pela cabeça do proprietário. E aí ele não conseguiu pegar o habite do prédio. Foi uma briga, porque ninguém quis assinar. Sabe qual é o problema aqui, meu querido? A Bíblia vai dizer que a mulher sábia, ela edifica a sua casa e a tola a destrói. E quando falamos sobre mulher, quem sabe, claro, muitas pessoas usam esse texto para falar sobre a mulher, a esposa, a mãe edifica a sua casa, a tola destrói. Mas eu vou elevar um nível a uma revelação aqui dizendo que a igreja sábia, ela edifica a sua casa, a tola a destrói. Nem todo tipo de edificação ou tipo de crescimento, ele pode estar de acordo com os planos de Deus. Porque Deus, ele nos entregou um projeto. Você não tem que querer fazer maior ou menor ou diferente ou mais luxuoso daquilo que Deus mandou você fazer. Você tem que apenas fazer aquilo que Deus mandou você fazer. E o nome disso é obediência. Aí você vai dizer, não, pastor, mas vou fazer desse jeito por quê? Porque aí eu vou ter condições de honrar mais o nome de Deus, de abençoar financeiramente, de as pessoas vão ouvir falar de mim, ou sei lá, Meu irmão, a Bíblia fala, obediência quero e não sacrifício. Deus não quer que você faça nada mais e nada menos do que aquilo que Ele está ordenando você fazer. Agora perceba, aquilo que você está fazendo tem sido porque Deus mandou você fazer ou tem sido por causa das suas carências emocionais, porque você está tentando provar algo para alguém ou provar algo que você não é? Ei, por que você está edificando a sua vida, edificando o seu ministério, correndo atrás das coisas que você está correndo? Tem sido para a glória de Deus ou tem sido por causa das tuas carências? Tá entendendo, meu irmão? Essa palavra é uma palavra dura para nós, certo? É uma palavra que muitas vezes ela pode chacoalhar a gente. Mas essa palavra, ela vai trazer o quê? Um alinhamento sobre a tua vida para que você possa então sim viver e desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, muitas vezes vai ser necessário para que Deus ele venha a edificar o que Ele quer, que Ele venha destruir algumas coisas da nossa vida. Porque aquilo que está torto tem que ser derrubado.
e você está disposto a derrubar aquilo que está torto a tua vida, aquilo que não veio de Deus, aquilo que Deus não mandou você fazer? Você está disposto, meu querido? Aí que está o pulo do gato, né? É você estar disposto a cumprir e obedecer a voz do Senhor. Amém? Então, eu quero deixar para você aqui uma palavra, né? Onde eu quero meditar um pouco com você aqui, que está escrita lá em Efésios, capítulo 2, versículo 20. Eu, particularmente, acho essa mensagem, esse texto aqui, um dos mais importantes, se não o mais importante, no quesito igreja. Tá? No quesito igreja. Eu e você somos a igreja. E fora do corpo de Cristo não existe salvação. Não existe favor de Deus fora do corpo de Cristo. Correto? Então, vamos ler comigo aqui, ó, Efésios, capítulo 2, versículo 20. Diz o seguinte: edificados, olha bem, edificados. O que nós vamos falar esses próximos 3 meses? Edificação. E eu estou pasmo o tanto que a Bíblia fala sobre edificação. O tanto que as Escrituras falam sobre edificação. Ele vai dizer, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Ok? Então, nós vamos falar amanhã sobre esse fundamento apostólico, depois, na quinta-feira sobre o fundamento dos profetas e na sexta-feira o fundamento de Jesus Cristo. Tudo isso como fundamento. É claro que eu não vou dar uma aula aqui da escola de administração para você. Você que tem interesse em saber mais sobre isso, tem a escola de administração que a gente aborda no primeiro módulo, só isso aqui, fundamentos apostólicos. Mas agora, nessa terça-feira aqui, eu quero trazer para você isso aqui, no versículo 21. No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Então, qual é o plano de Deus para mim e para você? É para que nós sejamos morada de Deus. Então você vai perceber algo, meu irmão, que Adão, ele foi expulso, eu não gosto de usar essa palavra expulso, mas ele foi tirado do Éden para que não tocasse na árvore da vida, para que ele fosse fadado à morte e dessa maneira ele tivesse a possibilidade de ser salvo. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, ou seja, o preço do pecado é a morte. Pecado, para ser perdoado, tem que ter morte. E agora, se não morre, é impossível ser perdoado, ser redimido. Por exemplo, se Satanás hoje chegar diante de Deus e pedir perdão, não tem perdão para ele, porque ele é eterno. Ok? Então eles serão julgados pela igreja. A palavra fala, não sabeis vós que vocês vão julgar os anjos, É claro que Satanás vai ser derrotado por Cristo, mas a Bíblia diz que muitos anjos vão ser julgados por nós. Por quê? Por causa da eternidade deles. Agora nós somos julgados diante do próprio Senhor, não são anjos, não são ossos, E depois nós vamos também julgar as nações que não conheceram a Jesus, correto? Então, ali Adão estava onde? No Éden, num jardim. E o que existia naquele jardim? Mato, era um bosque. Aí você vai ver agora lá, Paulo falando da cidade que está no céu. Então, o Éden no céu, Paulo falando da cidade celeste, e depois lá João, no final do Apocalipse, dizendo que essa cidade ela vai descer, e tem o Rio da Vida, que é o Rio Fison, que está lá em Gênesis. Então, iniciamos em Gênesis com um jardim, terminamos em Apocalipse com uma cidade. Com uma cidade, certo? Com uma cidade. Aí Paulo também vai falar para nós algo aqui bem interessante, deixa eu ver se eu acho aqui, dizendo que o fogo vai revelar as nossas obras. Se o fundamento que nós estamos fundamentados, ele é de ouro, prata, vamos lá. 1 Coríntios 3:11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto, que é Jesus Cristo. Se
Alguém sobre este fundamento formará um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. A obra de cada um se manifestará, na verdade. O dia declarará, porque pelo fogo se é descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá um galardão. Se a obra se queimar, sofrerá detrimento. Mas ele vai ser salvo, todavia, como pelo fogo. Veja bem, ó. Não sabeis vós, então, que vocês sois templos de Deus e que o Espírito Santo habita em vós. Então, esse é o objetivo de Deus, que o Espírito Santo habite em nós e que nós sejamos templos do Senhor. E aqui Paulo está falando para nós o quê? Você faz a tua casa, já fez uma casa aí, já construiu? Como é que você faz o fundamento? Pedra de alicerce, concreto e ferro. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui? Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Ei, ouro? Prata, pedras preciosas no fundamento da tua casa. Opa! Qual casa tem esse fundamento? A casa da cidade. O fundamento do muro da cidade. O fundamento de jaspe, de pedra preciosa. Entendeu? Da cidade da Nova Jerusalém. Então, a edificação, a maneira que eu estou permitindo-me edificar em Cristo, está edificando dentro de mim o fundamento da cidade. O problema é que muito crente está se fundamentando em bênçãos terrenas e não na esperança da cidade eterna. Meu irmão, que forte isso. Que poderoso essa palavra. E aí o fogo vai mostrar as suas obras. Se no teu coração o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, feno ou palha. Qual tem sido o teu fundamento, meu filho? O que tem estado no teu coração? E aí continuamos aqui, que nós somos templos do Espírito Santo. Qual é então o plano, só para me encurtar a história e nós concluirmos, qual é o plano central da edificação que nós temos em Jesus? Qual é ele? Que eu e você sejamos templos de Deus, morada de Deus. Certo? Para que Deus ele possa habitar em você. E agora, tudo aquilo que o templo faz, ele tem como fim o quê? Coisas eternas. A manifestação da eternidade aqui na terra. Certo? Então, aí Paulo falou ali em 1 Coríntios, se a nossa obra durar, nós vamos receber o galardão por isso. Se não durar, nós podemos ser salvos, mas não vamos receber o galardão. Agora, você tem vivido como igreja para ser salvo ou para receber um galardão? Isso é a tua escolha. Decida hoje a melhor parte. Decida hoje ser edificado para você ter um galardão. Amém? Deus te abençoe.